Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Hoje é segunda, 26 de junho de 2017. Os destaques do Jornal Breve de hoje são os seguintes. João Santana e Mônica Moura são condenados na Lava Jato a 7 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. Você vai ver 8 cenários para as eleições 2018 e o índices de rejeições de cada candidato. E outras notícias no fim da edição no Giro Breve. G1. João Santana e Mônica Moura são condenados na Lava Jato a 7 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. A condenação inicial era de 4 anos e 6 meses de prisão, mas pela continuidade e quantidade dos delitos, 19 no total, Moro levou a pena em 2/3. No entanto, como João Santana e Mônica Moura fecharam o acordo de delação premiada, a pena cumprida será de 1 ano e 6 meses em reclusão no regime fechado diferenciado, ou seja, recolhimento domiciliar integral ou uso de tornozeleira eletrônica. Depois passarão para o regime semiaberto e aberto. O advogado Juliano Campelo, que representa a Mônica Moura e João Santana, afirmou que o juiz Moro acertou ao absolver o casal pelo crime de corrupção e que a condenação por lavagem de dinheiro foi substituída pelos termos do acordo de delação. Mônica Moura e João Santana deverão prestar contas de suas atividades a cada 6 meses. A progressão de um regime para o outro vai depender do mérito do condenado e do cumprimento do acordo. A multa penal ficou reduzida ao mínimo legal, como previsto no acordo de delação. Sol com algumas nuvens, não chove, a máxima é 22 e a mínima é 12 graus. G1. Pesquisa sobre a eleição presidencial tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Instituto ouviu 2.771 pessoas nos dias 21 e 23 de junho. Cenário 1. Com Alckmin, Lula do PT tem 30%, Jair Bolsonaro do PSC 16%, Marina Silva Rede 15%, Alckmin PSDB 8%, Ciro Gomes do PDT 5%, Luciana Genro do PSOL 2%, Eduardo Jorge PV 2%, Ronaldo Caiado DEM 2%, branco, nulo ou nenhum 18%, não sabe 2%. Cenário 2 com Dória. Lula do PT tem 30%, Marina Silva da Rede tem 15%, empatado com Jair Bolsonaro do PSC, João Dória do PSDB 10%, Ciro Gomes do PDT 6%, Luciana Genro do PSOL 2%, Eduardo Jorge PV 2%, Ronaldo Caiado DEM 2%, branco, nulo, nenhum 16%, não sabe 2%. Cenário 3 com Joaquim Barbosa e Alckmin. Lula do PT tem 30%, Marina Silva e Jair Bolsonaro aparecem empatados com 15%, Joaquim Barbosa 11%, Geraldo Alckmin, PSDB 8%, Luciana Genro do PSOL 2%, Eduardo Jorge do PV 2%, Ronaldo Caiado DEM 2%, branco, nulo ou nenhum 14%, não sabem 2%. Cenário 4 com Joaquim Barbosa e Dória. Lula do PT tem 29%, Marina Silva Rede 15%, Jair Bolsonaro PSC 13%, Joaquim Barbosa 10%, João Dória do PSDB 9%, Luciana Genro do PSOL 2%, Eduardo Jorge do PV 2%, Ronaldo Caiado DEM 1%, branco, nulo ou nenhum 15%, não sabe 2%. Cenário 5 sem PT. Marina Silva, Rede 22%, Jair Bolsonaro 16%, Joaquim Barbosa 12%, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão empatados com 9%, Luciana Genro do PSOL 3%, Eduardo Jorge do PV 2%, empatado com Ronaldo Caiado, branco, nulo ou nenhum 23%, não sabe 3%. Cenário 6 com Haddad.
Marina Silva, da Rede, 22%. Jair Bolsonaro, PSC, 16%. Joaquim Barbosa, sem partido, 13%. Geraldo Alckmin, PSDB, 10%. Luciana Genro, do PSOL, 4%. Fernando Haddad, do PT, 3%. Eduardo Jorge, do PV, 2%. Ronaldo Caiado, do DEM, 2%. Branco nulo, nenhum, 25%. Não sabe, 3%. Cenário 7 com Moro. Lula, do PT, 29%. Sérgio Moro, sem partido, 14%. Marina Silva, Rede, 14%. Jair Bolsonaro, PSC, 13%. Geraldo Alckmin, PSDB, 6%. Luciana Genro, PSOL, 2%. Eduardo Jorge, PV, 2%. Ronaldo Caiado, DEM, 1%. Branco, nulo, nenhum, 15%. Não sabe, 2%. Cenário 8. Sem alvos da Lava Jato. Marina Silva, da Rede, 27%. Jair Bolsonaro, PSC, 18%. João Dória, PSDB, 14%. Ciro Gomes, PDT, 12%. Branco nulo, nenhum, 26%. Não sabem, 3%. Agora veja a rejeição aos candidatos no primeiro turno. Lula, do PT, tem 46%. Alckmin, 34%. Bolsonaro, 30%. Haddad, 28%. Ciro, 26%. Marina, 25%. Luciana Genro, 24%. Caiado, 23%. Moro, 22%. Eduardo Jorge, PV, 21%. Dória, 20%. Joaquim Barbosa, 16%. Votaria em qualquer um, não rejeita nenhum, 3%. Não votaria em nenhum, também 3%. Em uma entrevista no rádio, o prefeito de São Paulo, João Dória, comentou os números. Sobre Lula, disse que a rejeição do candidato, do ex-presidente, é maior do que os seus pontos, o seu percentual para a votação. Sobre o caso do PMDB, do PSDB, seu partido apoiado o PMDB no governo Michel Temer, disse que isso sim pode ter influído no mau acompanhamento de Alckmin e seu próprio em todas as pesquisas, só que isso não é um fator determinante. Já sobre Ciro Gomes, ele disse que Ciro Gomes é caso de um psiquiatra, em retaliação ao que Ciro Gomes o chamou de uma farsa, de marketing. E agora vamos para outras notícias do Giro Breve. G1. Polícia Federal envia ao STF relatório de investigação sobre Temer. Relatório parcial sobre corrupção passiva já havia sido enviado na semana passada, mas a polícia ainda precisava concluir investigações sobre obstrução de justiça e organização criminosa. Exame.com. Projeção para a Selic no fim de 2017 permanece em 8,5% ao ano. O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 8,50% ao ano. Brasil.gov.br. Abono salarial do PIS/PASEP pode ser retirado até sexta. Caso trabalhadores não realizem o saque do benefício, quantia será destinada ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Estamos nas quartas de final. E aí, qual música vai para a semifinal? A música da Jennifer Lopez ou a música do Jorge Mateus? A melhor música de todos os tempos? Sábado, você tem que escolher. Assista ao programa, cujo link está na descrição do vídeo do Jornal Breve. Assista ao programa e vote na sua música favorita. Vote comentando no YouTube, nos comentários, 1 ou 2. Ou então no grupo de divulgação ou na melhor música de todos os tempos no Facebook. Até quinta-feira. Participe! O Jornal Breve fica por aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.